Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos hoje trabalhar agora o conceito de cultura, né? Primeiro que cultura é uma das dimensões da nossa realidade que, de modo geral, todo mundo fala, em alguma medida todo mundo se apropria desse conceito, dessa ideia de cultura, mas na maioria das vezes a gente pouco para refletir e pensar o que de fato é cultura, né? Qual fenômeno esse conceito, qual fenômeno social esse conceito tem a intenção de definir, né? De identificar no sentido de diferenciar de outros conceitos, como política, economia, que também são conceitos, né? Cidadania, democracia, república ou republicanismo, que também são conceitos que muitas vezes a gente utiliza, fala, sabe que existe, mas de modo geral as pessoas não param para refletir qual o verdadeiro significado. Então, nossa intenção na aula de hoje é meio que pensar sobre o conceito de cultura e qual o significado da cultura, né? Como conceito, como fenômeno social também. É sempre importante dar destaque que a gente sempre escuta também assim, aquele comentário do senso comum, né? Rafael não tem cultura. Rafael é um professor que não tem cultura. Fala aquelas besteiras que ele fala porque ele é uma pessoa sem cultura. De modo geral, essa relação ou essa apropriação de cultura, ela é uma apropriação possível, né? Uma ideia. Só que ela está muito relacionada com um certo sentido de formação educacional, de formação no sentido de apropriação de conhecimentos, conhecimentos formais, definidos pela formação educacional, né? E não necessariamente é o único sentido possível que a gente poderia dar para a palavra cultura. E muitas vezes isso é utilizado de uma forma de desqualificar a opinião, a posição da pessoa que está sendo rotulada sem cultura, né? Cultura vem do grego, né? Vem do sentido de cultivar, né? No sentido grego, cultura era o conjunto de conhecimentos que você poderia adquirir, pelo menos nesse contexto, para que você viesse a se tornar uma pessoa intelectualmente e moralmente plena, né? Então você tinha, em alguma medida, a gente tem, né? Um certo entendimento, um certo sentido até para essa apropriação do senso comum, que é de fato um acúmulo de conhecimentos. Cultura vem de cultivar, é só a gente também pensar em agricultura, né? Pega essa dimensão. Mas cultura não é só um conceito que define necessariamente essa formação educacional ou a capacidade de acúmulo ou o processo acumulado educacional que uma pessoa vem a deter. Também tem, ela permite a gente definir de outras maneiras, né? Então, grosso modo, a gente poderia, para além desse sentido inicial, definir cultura em outras duas dimensões, na dimensão quanto representação da realidade e no seu sentido antropológico. Então, duas outras maneiras da gente se apropriar dessa ideia de cultura seria no sentido de cultura como representação da realidade, e eu vou explicar o porquê, não se assustem, e cultura também se apropriada no seu sentido antropológico. O que seria cultura como sentido de representação da realidade? Primeiro, que essa abordagem, né, essa forma de usar o conceito de cultura, ou a ideia de cultura, ela entende que a realidade ela é produto de um processo de construção intelectual, construção reflexiva, feita por homens e mulheres que atribuem sentido à realidade. Qual é a ideia de representação? Porque na verdade a realidade ela só existe porque a gente produz uma representação, um certo sentido sobre ela. A realidade ela não está, ela não existe de forma imediata e a despeito dos nossos processos intelectuais e reflexivos que a gente exerce sobre ela. Então, todo o processo de sentido que o nosso mundo em torno ele
nos estabelece ou eles nos permite fazer é produto de um processo de mediação, de interação intelectual e reflexiva que a gente faz sobre ela. Com isso, a gente representa uma certa ideia, ó a mãozinha, ó. A gente representa uma certa ideia de realidade. Essa realidade ela não existe, vou dizer, a priori, antes, entendeu? Desse processo intelectual, esse processo reflexivo. Com isso, o homem e as mulheres, ou os homens, são os únicos seres vivos que conseguem atribuir uma certa postura em relação à natureza que não é de ficar refém dela, à mercê dela. Com isso, o homem ele tem uma relação com a realidade e com a natureza a partir desse processo de mediação, de inclusive transformação da própria natureza. Isso não significa que a gente não tenha nenhum nível de dependência da natureza, ao contrário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa relação com a natureza, ela se estabelece dentro de uma certa autonomia, no sentido que a gente reflete sobre essa realidade e transforma essa realidade. Como diria o filósofo Marx, né, no processo de transformação da natureza, na visão do Marx, sobretudo pelo trabalho, o homem também se transforma. É transformando a natureza que a gente vai se transformando. Mas a priori, ao contrário dos outros animais que dependem dos ciclos naturais ou da própria dinâmica da natureza para garantir a sua sobrevivência, para construir o seu modo de vida, o homem, em alguma medida, inclusive, transforma a natureza, para o bem e para o mal, né? Ao longo da história. Mas esse processo ele só foi possível porque a gente estabelecia algum certo sentido que não era necessariamente de aceitação, mas de projeção sobre essa realidade, de representação sobre essa realidade natural, que em alguma medida foi se transformando. Então a gente não vive somente a partir dos nossos instintos, né? A gente faz esse mundo, a gente cria esse mundo. A nossa relação com a cultura e de representação com o mundo é uma relação criativa, né? Então a gente vai refletindo sobre essa realidade e construindo significados sobre elas. Esses significados, as pessoas que estudam cultura, né, os sociólogos, os antropólogos, também os historiadores, definem como símbolo, né? Por isso que a gente produz uma realidade, vamos dizer assim, simbólica. Esse processo de representação sobre a realidade, ela é feita através de símbolos que a gente vai construindo sentidos sobre essa realidade, né? Então, a gente não vive somente a partir do nosso instinto. E o que seriam símbolos? Esses símbolos é a maneira que a gente produz essas representações, produz esses significados, produz esses sentidos sobre a realidade. Só pegar o tópico aqui que eu acho que eu, eu dei uma perdida aqui. Calma aí, para não fugir do roteiro. Ah, sim. Então, esses símbolos, eles são, por exemplo, a gente sabe o que são os símbolos, né? Tem símbolos que são muito diretamente colocados. Por exemplo, o crucifixo remete à ideia de cristianismo, de uma religião, de uma prática religiosa, né? De uma denominação religiosa. Tem outros símbolos, por exemplo, um escudo de um time reflete a ideia de um time e a pessoa que usa remete uma série de significados em torno daquilo. Só que nem todos os símbolos também eles se dão de maneira direta, nem toda a sociedade, e a gente precisa também ter em mente, sempre em vista, que existe toda uma diversidade cultural, as sociedades produzem representações e sentidos sobre essa realidade de maneira distinta, de acordo com essa realidade cultural. Vocês vão entender essas diferenças quando eu tratar a questão da cultura no seu sentido antropológico. Mas nesse caso, que é a cultura como no sentido da representação, já permite a gente, em alguma medida, perceber, por exemplo, que existem símbolos que são diretamente colocados, e esses símbolos que produzem essa realidade simbólica, a realidade é simbólica porque ela é mediada por esses símbolos, que dão significado, sentido para essa realidade, mas existem símbolos que são diretos, como eu disse, o escudo de um time. Se eu tivesse com a camisa do Fluminense aqui, obviamente as pessoas iriam entender que eu torceria para o Fluminense. Poderia até não ser, mas a ideia, o sentido dado pelo fato de eu estar usando a camisa do Fluminense e um crucifixo aqui, é que eu seria cristão e tricolor, né? Torcedor do Fluminense.
Então isso é uma mediação, vamos dizer assim, direta. Mas nem toda mediação ela se dá também de maneira necessariamente direta, né? E o que mostra que esse sentido sobre a realidade ele é mediado por outros fatores, como por exemplo afetos. Em determinadas culturas, a amizade ela é demonstrada, por exemplo, com beijos. Os homens se beijam no rosto, ou se beijam até mesmo na boca. Os homens andam de mão dada. Isso tem todo um processo que é mediado entre o costume e os hábitos, mas que tem uma significação. No Brasil, com as questões de comportamento, isso teria um sentido em relação a uma afetividade. Então, se eu chego na escola de mão dada com um outro professor ou com uma outra pessoa, isso teria, com outro homem no caso, isso teria um sentido atribuído, representado, que teria uma outra significação. Para uma outra cultura, eu estou dando exemplo dessa coisa de mão dada, porque tem aquele pedagogo importante, né, professor Paulo Freire, ele tem uma história justamente nesse sentido. Quem quiser depois pode dar uma pesquisada sobre Paulo Freire no YouTube, que ele justamente ele deu aula durante um período que ele estava exilado, né, por conta da ditadura militar na África. E aí ele andava de mão dada, ele foi um dia conversar com um amigo, professor de uma comunidade, de uma universidade africana, mas era também membro de uma comunidade lá da região, com seus hábitos, e o hábito dos homens lá, quando eram amigos e conversavam, era um caminhar andando de mão dada. E ele disse que o desconforto dele, e ele também problematizou esse tipo de cultura que não permite o afeto, que não permite o contato e tudo mais, mas ele se sentiu muito mal, um mal-estar, e isso mostra as diferenças culturais e os significados distintos de hábitos e costumes que são, às vezes, ou práticas que são idênticas, né? Da mesma forma, essa relação a gente pode dizer sobre alimentação, sobre uma série de coisas que a gente tem de acordo com a realidade cultural, com a sociedade, mas que produz significados. Então a realidade ela ganha sentido nessa abordagem das representações pela leitura que a gente faz desses símbolos. Não sei se eu estou sendo claro, mas se eu não estiver sendo claro, vocês podem perguntar depois lá no comentário. E eles vão mudar de acordo com a cultura e de acordo com o tempo. Da mesma forma, a gente tem símbolos mais imediatos também, por exemplo, do casamento. A aliança é um símbolo da união. Isso não é uma aliança, mas é nesse sentido, a aliança. O vestido branco, determinados rituais, eles vão atribuindo uma série de sentidos e significados. O casamento em si, né, que a gente vai, em alguma medida, entendendo dessa forma. Vamos lá, representa. Os símbolos, de modo geral, eles substituem algo. Então, conforme eu disse, o fato de eu andar de mão dada no Brasil, digamos, ele remete. O gesto em si é um gesto cotidiano, mas ele tem uma atribuição, um sentido simbólico, porque ele poderia remeter sentido, significado sobre a minha orientação sexual, no caso. Ou hoje nem tanto, mas durante muito tempo, por exemplo, o véu e a grinalda representavam a virgindade da mulher, o fato da mulher estar casando virgem, não ter tido relações sexuais antes do casamento. Isso era uma atribuição que não necessariamente é imediata, mas traz toda uma significação simbólica, um sentido sobre aquele momento do casamento, sobre a trajetória daquela mulher. Então, essas coisas têm. E os símbolos eles substituem esse conteúdo mais denso, mais complexo, mais elaborado, né? Ele é como se fosse, grosso modo, uma estrutura que sintetiza, que resume, né? Então, ele forma uma visão de mundo e eles dão um sentido que a gente consegue entender o mundo a partir desses símbolos, né? E a cultura no seu sentido antropológico. É importante a gente pensar também, que eu já estamos caminhando para o final, que essa separação é puramente intelectual, né? Ela é um esforço puramente de reflexão sobre o fenômeno. Na prática, essas coisas estão em interação, se misturando, né? Então, não existe no mundo real aquela separação entre o antropológico e a representação. Isso se dá, mas na reflexão que os pensadores, que os intelectuais, que os estudiosos
fizeram sobre a cultura, eles foram interpretando essas dimensões. Então, gestos, costumes, e aí no sentido antropológico, rituais, crenças, valores, hábitos, são construções, né? São, na verdade, práticas existentes numa determinada sociedade e que distingue ela das demais. Isso é um sentido antropológico. E aí a gente teria essas dimensões que dão sentido para aquela cultura, para aquela realidade cultural e, por sua vez, distingue essa determinada cultura das outras, né? Então, a gente precisa sempre também ter em mente que a nossa cultura é uma dentre inúmeras possíveis. Os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos comportamentos, eles são produtos da nossa realidade cultural e, por sua vez, não são universais. Eles não são presentes em todas as realidades, em todas as culturas. Por exemplo, hábitos alimentares. Em algumas regiões não é possível, as pessoas não comem porco, por mais que já seja comprovado que a carne do porco tenha o seu valor nutritivo, a sua importância nutricional. Para determinadas culturas, de acordo com as suas orientações religiosas, o hábito de comer comida de porco, ou vaca, ou até formiga, ou outros hábitos alimentares se relacionam com a cultura. Então, muito recentemente, isso entrou em voga, né? Esse tipo de juízo sobre os hábitos alimentares de uma determinada cultura é produto apenas do preconceito. Porque, de um modo geral, esses hábitos alimentares eles também se relacionam com questões ambientais, climáticas, com capacidade de produção, de um determinado ambiente. Só para dar um exemplo, determinadas regiões desérticas, determinados povos que vivem no deserto, comem lagartos, se alimentam de escorpiões. Por quê? Porque você não dá para criar vaca no deserto. A vaca precisa de pasto, precisa de algum tipo de condições ambientais para que ela se reproduza e para que ela garanta a sobrevivência das pessoas que fazem uso da carne bovina ou dos produtos como laticínios, né? Para se alimentar. Então, de um modo geral, a gente come, a gente dorme, a gente anda, a gente se relaciona. Tudo isso, em alguma medida, é recorrente nas diversas culturas. Mas a maneira que a gente faz isso é produto e determinado por fatores culturais que distinguem e permitem a gente produzir, observar as diferenças culturais existentes nas diversas partes do mundo. Então, qualquer tipo de juízo que tome a minha cultura como superior ou a minha cultura como, no sentido antropológico, os meus hábitos, os meus valores, a minha cultura como algo superior ao outro, é algo que a gente chama de etnocentrismo, ou seja, um tipo de conduta preconceituosa em relação às diferenças culturais e o não entendimento e a não compreensão de que a nossa cultura é apenas uma cultura dentro das demais. Beleza, galera? Então, eu hoje não vou passar exercício, eu acho que a gente tem que começar devagar. Esse período de pandemia é bem tenso, eu acho que a gente também sobrecarregar as coisas, mesmo com todas as indefinições que a gente tem ainda no nosso momento, eu acho que é desnecessário. Então eu vou passar um vídeo, eu vou ver se eu construo agora essa dinâmica. Passo um vídeo numa semana, na outra semana exercício e talvez um vídeo complementar, sempre muito menor, só para eu comentar as deficiências que eu acho que no vídeo eu não consegui sintetizar. Sempre lembrando que é tudo muito novo, eu estou tentando me aperfeiçoar e usando essa ferramenta que eu também não tenho muito hábito de usar e não me sinto muito à vontade, mas é um esforço no sentido de ajudá-los e melhorar os nossos processos, né? De aprendizagem, de ensino. Beleza, galera? Um grande abraço, até semana que vem.